Boa noite, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Sexta-feira. Esperar uns segundinhos aí. Nem anunciei. Só um bate-papo hoje. Vamos ver se alguém entra. Vamos ver o que acontece. Opa! Primeira pessoa. Boa noite, boa noite. 4. Opa! Tudo bem, gente? Tudo certo? Estão me ouvindo aí? Tá chegando o áudio, tudo certinho. Vamos ver aqui. Está chegando. 9 pessoas. 10. Opa, boa noite, boa noite. Tá ouvindo? Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo hoje. Vamos fazer um bate-papo. Vocês perguntam e eu respondo. Tudo bem? Oi, Preta, tudo bem? Boa noite. Oi, Elaine. Deixa eu segurar aqui. Boa noite, Elaine. Oi, Raquel, boa noite. Eita, o som do retorno tá alto aqui. Boa noite, Cris. Boa noite. Cineide, boa noite. E aí, gente, tudo certo com vocês? Como é que foi a semana de vocês? Tudo tranquilo? Oi, Cristine, tudo bem? Tudo ótimo. Boa, tudo bem? Oi, Adriana, tudo certo? Olá, Matheus, grande, tudo tranquilo? Show de bola. Olá, Paloma, boa noite, boa noite. Olá, tudo bem? Olá, gente, e aí, boa noite, tudo certo? Tô tentando aqui cumprimentar todo mundo, é muita gente. Opa, tudo bem? 26 pessoas. E aí, gente, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Hein? Semana produtiva, todo mundo trabalhou? Porque segundo informações aí, as pessoas que criticam ou apontam ou falam qualquer coisa que não seja do mesmo grupo, são pessoas incompetentes, são pessoas que deveriam arrumar o que fazer, coisas do tipo. Ou seja, aquele mesmo discurso de sempre, 34 pessoas. Tudo certo. Então, e aí, né? No meio dessa história toda, a gente fica pensando, cara, se eu trabalho, se eu pago meus impostos, por que eu não posso reclamar? Por que eu não posso dizer o que está errado? Ou melhor, por que eu não posso falar aquilo que eu penso? É isso que eu fiquei pensando hoje, sabe? Algumas críticas, algumas pessoas assim que acham ruim. Acham ruim. Você não pode se manifestar. Ou pior, quando você comenta, quando você fala alguma coisa, é porque você é contra. Porque você é do contra. O que é ser do contra? Penso que ser do contra é ir contra aquilo que é certo. Ou pior, né? Seria ser contra aquilo que é errado? Porque o que é o certo e o que é o errado? Isso é muito relativo. Porque quando você não faz parte do mesmo clã, do mesmo grupo, da mesma denominação, qualquer coisa que você fale contrário, isso não é respeitado. Aí você é do contra. Mas quando você faz parte do clã e automaticamente você compactua, você concorda, você defende com qualquer coisa, qualquer ato, qualquer evento que esse grupo minoritário faça, tá tudo certo. Então, a gente fica pensando, né? Você não pode mais reclamar, cidadão. Você não tem mais o direito de reclamar e você não pode reclamar. Porque você não faz parte do grupinho. E o que é fazer parte do grupo? Fazer parte do grupo é compactuar, é comungar de tudo aquilo que é errado a favor de si? Ou a favor dos seus mesmos?
tá complicado, né? Porque o que se viu hoje, o que se viu ao decorrer da semana, é que aquelas falas, daqueles discursos que faziam do novo, que prega isso, que fala aquilo. Cara, o mais engraçado é que aqueles que eles apontavam como os corruptos, os errados, os que faziam e preparavam as coisas de forma obscuras dentro da cidade, são os mesmos que hoje passaram a sentar nas mesas de recreação, de confraternização, de bebida e tudo mais. Aí você imagina que ao decorrer de um período eleitoral que você ouve, você assiste certos discursos, e aí você pega uma foto de hoje e você fala, cara, só um pouquinho. Ali atrás tu falava que isso era errado, que tu não iria comungar, que tu não iria compactuar, e aí agora tá todo mundo assim no mesmo bolo, na mesma roda. Isso é... Como é que eu posso dizer? Isso é subestimar a inteligência das pessoas. Isso é dar um tapa na cara do eleitor que talvez tenha acreditado que tudo seria diferente. E aí, ao decorrer da semana, com alguns fatos, com alguns eventos, o bom é que muita gente já começou a enxergar. Muita gente já começou a perceber que isso foi apenas discurso, falácias. Foi apenas um teatro. Do menino da mãozinha juntinha, do menino que não encarava as câmeras, porque a pessoa, quando ela fala com você e ela não te olha nos olhos, ela não te transmite retidão, compromisso. Isso é uma demonstração de que a mesma talvez não possua caráter, talvez não possua dignidade em assumir e cumprir todos aqueles compromissos ditos, falados e jogados durante uma campanha. Mas aqui não, o ponto aqui não é em defesa nem de ataque a um, nem de defesa de outro, nada disso. Nós nem estamos falando de lado partidário. Nós estamos falando de atitudes comportamentais. Aquilo que a gente nota e a gente percebe. E o mais interessante é que muitas pessoas, talvez um pouco mais de 15 pessoas, somente essa semana, que entraram em contato, que me ligaram, que me mandaram mensagem no WhatsApp, essas 15, pouco mais talvez, elas moram em pontos diversos da cidade, porém o pensamento e o entendimento dessas pessoas passou que ser quase que na mesma linha de raciocínio, todas elas tiveram. Sentimos que somos enganados. Sentimos que fomos enrolados. Teve uma senhora que disse o seguinte, abre aspas, eu acreditava que talvez desta vez poderia ser diferente. Mas eu tô vendo algumas pessoas dentro da prefeitura que não deveriam estar lá. Aí eu perguntei para ela por quê. Olha, a senhora que é mais experiente do que eu e muito mais vivida, o que a senhora entende do que está acontecendo? E aí ela me disse, abre aspas novamente, como é que você coloca o lobo para cuidar do galinheiro? Cara, isso para mim foi assim um tapa na cara, numa pessoa muito mais vivida do que eu, numa linha de entendimento da seguinte maneira, e a gente começa a fazer uma reflexão, e a gente faz aquela breve analogia de que quem foi pego ou flagrado num determinado delito pode e corre um sério risco de cometê-lo novamente. Mas entre você permitir que o mesmo cometa novamente e você desvincule da ação cometida, o que você prefere?
Deixa rolar ou tira para prevenir? Então, todo mundo com certeza vai concordar, tira para prevenir. E aí, o tira para prevenir é cômico, porque essa tirada, ela não ocorreu. E aquelas pessoas que seriam os salvadores da pátria, cara, estão fazendo exatamente o contrário. Enquanto você acreditou que agora vai, realmente agora vai. Só não sabemos exatamente qual é o vai, qual é o caminho desse agora vai. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Façam o seguinte raciocínio. Veja quem era, quem estava e como participava. E analise hoje quem está e como está participando. Você vai ver que o bolo está o mesmo. E nessa questão do bolo mesmo, quando logo no início de algumas lives eu fui bem pontual na questão da importância da atualização do cartão de visita estadual do município de Jaguaruna, muita gente me criticou. Muita gente falou, tem coisa mais importante para fazer do que ficar cuidando do site. Ora, eu até entendo que para algumas pessoas isso é supérfluo. A página oficial de um município não é uma página de Facebook que você pode ali tirar, botar, fazer aquilo que você queira. A página oficial é um cartão de visita oficial. Muitas vezes o próprio governo do estado ele extrai informações por ali alimentada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para vocês o seguinte. Existem já alguns decretos municipais. Deixa eu abrir aqui porque eu acabei já esquecendo o número do decreto. Mas é fácil. Deixa eu só pesquisar rapidinho aqui e eu já falo para vocês que é o seguinte. Existem alguns decretos municipais já deste exercício, dessa administração. E desses decretos municipais, eu acho que é esse aqui, quer ver? É esse aqui. Deixa eu só confirmar o texto para ver que é esse aqui mesmo. Beleza. Então vamos lá, gente. O decreto é... Por favor, pesquise você depois. Eu vou deixar aqui, ó, decreto número 15, publicado em 29 de janeiro de 2021. Esse decreto... Ele altera o decreto municipal 140 de 20 de novembro de 2020, que estabelece o calendário fiscal para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Pois bem, esse dá outras providências é só linguiça administrativa. Mas prestem bem atenção. Esse decreto ele traz e diz que o IPTU pode ser pago em parcela com 10% de desconto de cota única até março. Show de bola? Perfeito. Agora, o que me chama a atenção é que, olha aqui, ó, tá olhando aqui para mim? A pessoa que faz a manutenção do site da prefeitura, ela é burra ou ela é incompetente? Ora pois, falo isso mencionando pelo seguinte motivo. Se o decreto diz que pode ser pago em cota única, com 10% de desconto até março, que raios é isso aqui? Deixa eu virar aqui para ver se... Aqui. Que raios é isso aqui, ó? Que raios é isso aqui, ó? IPTU até 10 de fevereiro com 10% de desconto. Ou seja, essa bagaça é para pagar com desconto até fevereiro ou essa jossa aí pode ser paga até março? Aí vocês têm que se decidir. Ou é uma coisa ou é outra. Até porque se a gente tirar como base de informação, fala uma coisa e faz outra, é compreensível. Porque diz que pode ser até março, mas o anúncio é até fevereiro. E aí, a importância de deixar o site da prefeitura de forma correta. Sugiro que o excelentíssimo
menino do peguemo, do fumo e do vortemo, mande arrumar o site da prefeitura. Porque ou é uma coisa ou é... O que tá valendo? É o site ou é o decreto? Porque muitas coisas daquilo que tu fala, tu falando e um cachorro cagando é a mesma coisa. Então tu tem que ter um pouquinho mais de discernimento e seguir um pouquinho mais a linha daquilo que é de seriedade do município. Porque, ora, nossa, hoje fizeram um grande feito. E aí eu fiquei pensando, não vou falar, mas preciso falar. Apresentaram hoje ao cidadão jaguarunense, a toda a sociedade, toda a dívida que o município possui. Mais de 20 milhões de reais é a soma da dívida do município. Ora, vamos à análise dos pontos. Se o município deve 6 milhões de reais a fornecedores, é porque o prefeito passado não pagou, certo? Se o prefeito passado não pagou, eu vou fazer a seguinte pergunta. Que raios, ou melhor, aonde que raios os vereadores de Jaguaruna estavam? Porque é inadmissível o prefeito hoje, que era presidente da Câmara e era vereador, esse cidadão querido e amado, por que tu não fiscalizou? Por que tu não denunciou? É por falta de conhecimento ou porque tu não sabe ler? A gente precisa entender. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Então é o seguinte, não tem desculpa. Se tu não sabe ler, não vá aonde você não conhece. E os demais vereadores também, porque isso não é só culpa do Laerte, não, mas todos os vereadores, todos, inclusive os que se reelegeram, Serginho, a Nandi e a raça que tem aí também, por que vocês não fiscalizaram? Mas aí o quê? A desculpa de vocês, a gente come com farinha, porque não dá para engolir. Vocês são incompetentes ao extremo, foram incompetentes, e não tem um vereador que possa dizer, eu avisei. Mentirosos, mentirosos. Vocês são pior que artistas de novela. Fingem de uma tal maneira. E o pior ainda de tudo é que utilizam das pessoas e fazem delas massa de manobra. Agora todo mundo está em defesa da saúde, das agentes de saúde. Cara, hipocrisia e cara de pau de vocês. Porque se lá em outubro os problemas já haviam começado, por que os tais vereadores não se manifestaram? Ficaram com medo, aprovaram projetos a toque de caixa sem nem ler. Porque há de se desconfiar que boa parte de todos os vereadores de Jaguaruna, daquela gestão, mal sabe ler. Talvez com muita dificuldade saibam assinar o próprio nome. Quem dirá então fazer uma análise gramatical de uma interpretação de texto sobre o estudo da matéria que deveria ser votada? Isso só prova cada vez mais a responsabilidade e a importância do voto. Porque quando você escolhe mal o seu representante, quando você escolhe mal o seu vereador, é isso que acontece. Vereadores inúteis que não trabalham fazem justamente isso que o Laerte fez enquanto era vereador. Mas aí falo, mas aí tu pega muito no pé. Primeiro, só se pega no pé de quem está em evidência, de quem está na função. Por que eu vou pegar no pé agora do Tiburcio, que foi prefeito? O que eu penso sobre o Tiburcio e o que eu falo sobre o Tiburcio não é motivo para esconder. Todo mundo sabe. Teve pontos positivos? Alguns. Mas em compensação,
todos os pontos negativos da sua gestão está registrado. E isso vai ficar registrado para toda a eternidade histórica política da cidade. Da mesma forma que o Irimar. Da mesma forma como todos os outros prefeitos. Cada um contribuiu com pouquíssimas coisas positivas. Mas infelizmente, obviamente, que aquilo que deixaram de fazer e atrapalharam a vida da população, principalmente dos comerciantes que geram emprego e renda para a cidade, e isso fica registrado historicamente. Não há o que falar, só há o que cobrar. A desses ex-prefeitos, sim, há necessidade de cobrança, porque estão em débito com o município, devem para o município. E não há quem diga contrário, porque da mesma forma a justiça está aí. Vocês precisam quitar aquilo que vocês devem ao município. E vocês devem obrigação, vocês devem desculpa a toda a população pela forma que vocês governaram e pela incompetência da ingerência de vocês. Mas, falando em ingerência, a gente acaba percebendo que vivemos numa democracia, porém, algumas atitudes administrativas, elas seguem exatamente o rito e a forma processual de uma ditadura. Servidores públicos de Jaguaruna estão trabalhando sob uma pressão tão grande de forma psicológica que já é comparada como ditador. Aquele que entra a prefeitura dentro, manda e desmanda e faz de seus marionetes aquilo que bem quer. E aí a gente fica pensando, cara, se o rombo fiscal é de 20 milhões de reais, o que é muito dinheiro, sim, dá para fazer muita coisa com 20 milhões de reais. Mas ao mesmo tempo, dá para se administrar essa dívida de 20 milhões de uma forma racional, equilibrada, sem que prejudique o andamento da cidade e dificulte ainda mais a sobrevivência da população. Então é o seguinte, a prefeitura está devendo 20 milhões de reais. Ora pois, se a prefeitura deve, está no vermelho, a culpa também é dos vereadores. A grande parcela de culpa, porque vereador só tem duas funções na Câmara de Vereadores. Fiscalizar. Se os mesmos não fiscalizam, é porque são incompetentes. E legislar. Ora, eu não vou dar ideia de projetos que deveriam já entrar em pauta, talvez por algum vereador. Até porque a função do vereador também é essa, é ser criativo, é ser dinâmico, é ser proativo, é fazer, buscar, imaginar, elaborar coisas que venham agregar ao município, que seja bom para toda a população, que faça o bem de toda a comunidade. Sabe para quê? Para o crescimento coletivo de toda a sociedade. Isso é a função inquestionável de um vereador. Mas o que podemos esperar de vereador que mal sabe assinar o nome? De vereador que nem a matéria não lê? Que na hora da votação pergunta pro cara que é de oposição: e aí, tu leu? Como é que tu vai? Ah, é? Por quê? Mas o que tu viu? Meu, tu vai na onda do pensamento alheio? Sendo que a obrigação é tua de analisar, de pegar, estudar e buscar entender. Esse tipo de gente não é uma questão de menosprezar o ser, longe disso, mas esse tipo de gente, a gente consegue entender que existe uma deficiência cognitiva de raciocínio lógico do pensamento positivo. Não existe isso. E digo mais, a benevolência, ela vai até um certo ponto, aonde a parcimônia, ela deixa de ser facultativa e de ser compreensiva. Por quê? Porque nós temos um bando de inúteis no legislativo. O presidente da Câmara, eu vou evitar de falar, porque nós já sabemos. Mas não quero ser apenas eu a falar.
O melhor de tudo isso é que tudo isso já instigou, tudo isso já tornou ainda mais atrativo para a população. E eu espero do fundo do meu coração é que as pessoas possam abrir suas mentes e entender. Nós não estamos falando de partido político. Partido já diz, partilha. A questão não é essa. O ponto não é partido. O ponto é união, o conjunto. E essa união, ela não acontece em Jaguaruna. Por quê? Porque já existe um círculo vicioso de que quem entra no poder governa para os seus, junta-se os seus e o resto, dane-se. É da mesma forma que acontecia no século XIV, quando os medievais governavam e o povo não tinha voz e direito, só eram massacrados pelos seus governantes. Mas Aristóteles já dizia isso e a gente volta a repetir. Aristóteles, numa grande reunião com os filósofos, uma vez disse: farinha pouca, meu pirão primeiro. Foi um grande sábio, filósofo pensante. Um outro pensador muito famoso, não tão insignificante quanto, mais uma vez já disse: quebremo. E a história relata e a história vai marcar. Como já dizia um pensador grego no século IX, se não me falha a memória, ele já disse: calma, se tá ruim, vai piorar. São essas frases cômicas, sáticas, que a gente acaba dizendo de uma forma um pouco ácida, é simplesmente para fazer você raciocinar e você pensar na merda que tá. Ou melhor, em quem você elegeu. É complicado, é muito complicado. Mas o dia de hoje é para ser um dia positivo. É um dia para ser interativo. Então vamos lá. Você pergunta e eu respondo. Pode mandar a primeira pergunta. Opa, deixa eu só equilibrar aqui. Opa, vamos lá. Vamos fazer isso? Você pergunta, tema livre, e eu respondo. Como diz o formato disso, é pinga-fogo. Manda a sua pergunta e eu respondo aqui. Vamos lá, começando já. Quem quiser pode mandar e eu vou responder. Enquanto isso eu vou dando boa noite aqui. Silene, Rodrigo, Eliana, Elizabeth, não lembro o nome, nego. Tem uma loja no centro de Jaguaruna. Tá, vamos lá. Não consegui pegar aqui, gente. Talvez passou muito rápido. Vamos lá. Quem é o presidente da Câmara? O presidente da Câmara. Vamos aqui. Eu não lembro o nome dele de cabeça. É tanto nome, mas eu já digo já aqui. Pera aí, que nós já mata essa charada já. Tchurururu. Vamos lá, presidente da Câmara. Internet aqui hoje não tá muito boa, né? Deixa eu ver aqui, gente. Hoje o site aqui não tá me ajudando, hein? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pá, a internet hoje tá me pipocando aqui. Deixa eu ver se carrega aqui. Tô com a internet, minha internet hoje tá um pouco lenta aqui, gente. Só um pouquinho, desculpa aí, tá? Consegue abrir aí? Vamos ver aqui. Câmara Jaguaruna. Vamos ver aqui. Alguém já respondeu ali? Antônio Islau? Não sei, deixa eu ver aqui. Aqui. Presidente é o Milton Goulart. Esse é o presidente da Câmara. O Milton. Alguns já vão lembrar de alguns episódios. Eu não vou mencionar aqui, porque depois eu sou obrigado a dar direito de resposta. Então não vai ser aqui na minha página que eu vou dar direito de resposta. Como é que é a lei de responsabilidade fiscal? O ex-prefeito Edenilson será penalizado? Pois deixou dívida. Então, Juliano, é o seguinte, né? Nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal, ela depende muito também da ação dos vereadores. Até porque agora é encaminhado a aprovação de contas do prefeito
E aí os vereadores têm total responsabilidade sobre julgar. E agora fica a seguinte pergunta: como é que os vereadores, sabendo das dívidas passadas, também, porque essa dívida de 6 milhões de reais pode ser que não seja do exercício de 2020, ela pode ter sido contraída e ser estendida. E aí fica a pergunta: como é que os vereadores aprovaram as contas do prefeito no exercício de 2019, 2020 e nada reprovaram e nada denunciaram? E aí agora deixa esse rombo gigantesco. É óbvio que vai depender dessa nova legislatura, desses novos vereadores, julgar e tornar procedente o crime de responsabilidade fiscal. O que deve ser julgado ainda pela Câmara de Vereadores ainda, e isso deve ser denunciado ainda também ao Ministério Público, e espero muito que isso seja julgado e ele seja condenado, e que ele perca os seus direitos políticos por 8 anos. Porque gente dessa estirpe não deve estar na vida pública atrapalhando o desenvolvimento da cidade, prejudicando as pessoas e roubando o município. Espero que ele seja condenado. Beleza? Ficou claro essa? Vamos para a próxima aqui. Presidente da Câmara. Esse eu já respondi. O Nego da Hiper. Boa noite. Consegue a lista dos vereadores? As localidades que moram? Cris, é fácil conseguir. Posso conseguir sim. Apesar que qualquer pessoa que entrar no site da Câmara, eis um grande detalhe: o site da Câmara de Jaguaruna é um site meio que buraco negro. É como se você tivesse que fazer astronomia para poder enxergar com um binóculo, ou melhor, um telescópio, porque as informações você procura e você não encontra na Câmara de Vereadores. Não tem, por exemplo, o gasto de exercício, não tem o gasto de gabinete, não tem um monte de coisa dentro da Câmara de Vereadores. Fica uma dica: quem sabe o presidente vira homem e faça o que tem que ser feito. Vamos lá um pouco. Oi, Kátia, boa noite. Imagina, tamo junto. Eduardo, a estrada está boa. Minha filha foi pra praia. É uma pergunta? Olha, se a pergunta é se a estrada tá boa, não, a estrada não tá boa. A estrada não está boa há bastante tempo. E você bem claro, a estrada não está boa no município, no nosso litoral, há mais de 12 anos que a estrada não está boa. E a estrada nunca esteve boa porque os últimos 3 prefeitos nada fizeram. E todos os vereadores que na Câmara passaram também nada cobraram. E se cobraram, foram silenciados. Ou melhor, não vou usar o termo, mas eles sabem o que fizeram. Vamos lá, aqui é a próxima pergunta. Mito. Não acha cedo para tantas críticas? Renata Delfino. Renata, não são críticas, preste atenção. Aqui não se está fazendo críticas, se está fazendo um relato. Se está demonstrando aquilo que de fato acontece. Isso não é uma crítica. Eu não estou criticando. Crítica eu estaria fazendo se eu dissesse, e eu fosse insano, em dizer que não tenho asfalto na frente do nosso estabelecimento. Ora, a isso sim seria uma crítica. Isso seria uma burrice da minha parte, total ignorância talvez, eu querer imaginar que seria possível em 29 dias de governo asfalto aqui na frente. Então isso não é crítica. Isso são pontos de reflexão trazido à tona, aquelas informações que talvez você não saiba. Ou talvez você saiba dessas informações e você não compartilha essas mesmas informações, fica um ponto de interrogação. Se você sabe e você não fala, você também é cúmplice de alguns atos de pensamento, talvez ideologia política e partidária. Não vou recriminar, até vou entender. Isso não é crítica. Isso é trazer a informação para as pessoas, porque muitas das pessoas não têm as informações e não sabiam de todas as tramóias e sacanagem que ocorrem dentro da Prefeitura de Jaguaruna. Por isso, assim as torno público. Tudo certo? Ficou compreendido? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá, Eduardo. As empresas que ganharam a licitação, citadas em processo de corrupção, podem realizar serviços ou não? Ora, o cumprimento do rompimento desses contratos, ela cabe e ela é exclusiva de decisão do atual prefeito, do atual gestor. Já haja visto, e existe jurisprudência para isso, que em muitos dos casos, quando se dá
quando se deflagra uma operação de tamanha magnitude que aconteceu em Jaguaruna, é de caráter administrativo romper todos os contratos existentes e firmados com as empresas envolvidas. Agora, resta saber se caso esses contratos sejam rompidos, se a equipe técnica vai ter a competência para realizar um novo processo para que o serviço não fique comprometido. Mas a gente pensa, é só contratar as pessoas. E quando você contrata, segundo informações, ainda não posso dizer com tanta clareza e certeza, mas já correu o boato hoje que uma servidora que havia sido nomeada para o cargo, estar ali junto da equipe de licitação, já pediu exoneração. E segundo informação ainda de algumas pessoas muito próximas a essa pessoa, a mesma pediu exoneração porque estava negociando para ir à prefeitura de Içara. E isso por uma questão, vínculo partidário. E aí você imagina, né? Aí tu faz o seguinte pensamento, se a pessoa que era do PP foi contratada pelo governo do PSC, abandona e vai... tá um rolo isso já, né? É aquilo que a história é clara. O vermelho é vermelho. O azul sempre foi azul. Agora, o verde, cara, esse é azul. Ponto final. Não existe mais o que falar. Já ficou claro, já ficou transparente, porque o número de profissionais do partido adversário a ele que fazia oposição está em peso. Agora, o jogo político está tão sujo que tem que se entender o seguinte: de forma estratégica, pode ser que estou pegando todos que era do PP, preste atenção, estou pegando todos aqueles que eram do PP, que ficaram órfãos de pai e mãe, trago para mim, crio um clima, cenário político adverso, como se fosse fogo amigo, e explodo o campo político com o intuito de fazer com que esses mesmos que eu estou beneficiando agora filiem-se ao meu partido para que talvez eu tenha força. Esse é um entendimento político. Mas vão dizer que isso é coisa da tua cabeça. Aguarde. Vamos lá, gente. Cedo, isso está se arrastando há anos após ano. O que era passado está se repetindo. É fato, Cris. Eu já disse, mudaram as moscas, mas continua tudo igual. Vamos lá, gente, vamos ver se eu consigo interagir mais rapidinho. Como fica a situação de um médico que ganha 22 mil e não bate ponto? Ora, pois, esse tal médico citado, que eu não vou dizer o nome, é necessário que seja investigado e qualquer cidadão pode fazer isso, principalmente servidor honesto. Esse médico, segundo informações, ele exerce uma função na medicina no qual ele não tem capacitação para isso. O que seria a capacitação? Vamos ver um exemplo. Eu sou motorista e tenho carteira para dirigir carro, apenas isso. E sou flagrado dirigindo um caminhão. O que está errado nessa história? É eu dirigindo um caminhão ou eu ser flagrado dirigindo um caminhão? Nesse caso, os dois. Porque eu não poderia estar dirigindo um caminhão e muito menos sabendo da legislação, eu poderia ousar em pegar um caminhão. Então, nesse caso, esse médico, esse profissional da área da medicina, ele já tem comportamentos obscuros e muito duvidosos e cabulosos. Pois se o ciclo é vicioso e triangular, como é que o médico ele encaminha o paciente para uma determinada função, que tal função é ele também que vai vamos dizer assim, ministrar, e aí ele encaminha para um outro setor que vai autorizar para que volte para ele ganhar. Então, ou seja, ele ganha aqui, indica para lá, que é jogado para cá, libera para cá e fatura aqui. E na somatória toda, mais de 25 mil reais é o salário desse cidadão profissional da área da medicina, no qual não tem o CRM para tal finalidade, o que já gerou discussão, que já levantou lebre. E aí vem a pergunta: cadê os vereadores
que não fiscalizaram, que não perceberam, ou se ouviram, se fingiram de cego, porque surdo não são. Quando falam em, oh, esse pá, esse puff, tupá, opa, é agora. Então, assim se faz. Ai, gente, mas não, eu que sou o crítico ferrenho da história. Vamos lá, mais um aqui. Tá, deixa pra lá, vamos lá. Quem faz parte do rombo da prefeitura entrando na justiça pode ser liberado? O valor que foi retido pela justiça? Aí existe recomendações do GAECO do aprofundamento das investigações. Automaticamente no autos do processo, a justiça vai começar a chamar, a justiça vai começar a apertar, porque já está tudo bloqueado. Há indícios e segmentos que muitas dessas pessoas estão assim numa pior, porque não possuem mais recurso financeiro porque está tudo bloqueado. Então eu espero muito, assim, eu gostaria muito que tudo isso fosse um equívoco, que tudo isso fosse um engano, que não tivesse sido lapidado e roubado a cidade, e que tudo isso seja um grande engano e que eles sejam inocentados, para que essa dúvida e esse peso não recaia sobre a cabeça de quem elegeu, de quem fez parte ou de quem comungou. Porque se tudo isso for verdade, fica registrado no município de Jaguaruna a deflagração da maior operação de desmantelamento de uma organização criminosa política ocorrida dentro da prefeitura de Jaguaruna. Fica histórico isso, e isso vai ficar manchado para toda a história, e isso acaba denegrindo também, porque eu fico imaginando que essas pessoas possuem famílias, e com certeza essa não foi a educação que pais e mães a essas pessoas deram, e é um pouco constrangedor, porque há quem diga já que alguns parentes não já querem distância. Isso é muito chato. Vamos pra frente. Gente, eu não quero alongar muito, tá? Pra gente não ficar aí muito tempo e ocupar muito espaço de vocês. Jaguaruna está abandonada mesmo. Temos que ir pra cima. Chega desses ladrões. Rodrigo, concordo com você em gênero, número e grau. Eduardo, as empresas que ganham licitação, tá, essa eu já respondi. Estou com um projeto de um restaurante pousada para Balneário Campo Bom, mas um pouco desanimado com relação à infraestrutura. Júlio, eu te entendo perfeitamente, porque assim como também nós temos comércio, é um comércio simples, pequeno, a gente passa muitas dificuldades, até mesmo por uma questão de ampliação. Muitas coisas deixamos já de investir, talvez de gerar um pouco mais de renda e emprego também, porque para quem trabalha com o ramo alimentício e ter na porta do seu estabelecimento uma estrada deplorável, cheia de buraco e pó, fica complicado. Há alguns metros aonde estamos, uma pessoa também deixou de investir no ramo de uma pizzaria, justamente por isso, por se tratar de comida, é impossível manter a limpeza e a higienização do local nas condições que temos. Mas força, tenha esperança, e eu desejo que você consiga montar o seu estabelecimento, investir, que seja próspero, assim como eu desejo a todos os cidadãos jaguarunenses que tenham uma vida próspera. Vamos lá, gente, vamos ver se eu consigo pegar mais uma aqui, só pra gente não... Como vai ficar essas pessoas que foram... Gente, essas aí, olha, tem bastante... Poderia falar, mas é melhor deixar que a justiça vai acontecer, pode ter certeza. O hospital precisa urgentemente de uma auditoria. Ô Rosane, uma coisa que me chama muita atenção é que tem um vereador que ele foi diretor do hospital no mandato do ex-prefeito, e a gente sabe que esse vereador ele era muito próximo do prefeito. Ele comungava, compactuava e estava sempre presente em todas as ações. Vamos dizer que era uma pessoa dissimulada e manipulada. Então, sobre o hospital, tem tanto profissional bom dentro daquele hospital. Os enfermeiros, um quadro clínico admirável. O que falta realmente é uma questão de gestão, é uma questão de administração.
Uma coisa que nunca foi vista e olhada para o hospital de Jaguaruna. Um hospital que registrava partos, que registrava cidadãos jaguarunense nato, nascido na cidade, e hoje os partos que ocorrem são partos de emergência, que enquanto a emergência está acontecendo, a urgência de uma UTI, de uma ambulância, até mesmo um helicóptero do SAER, para resgate e transferência dessas crianças que nascem numa situação de emergência. Isso é deplorável para a cidade, porque muitas pessoas que quando ficam doentes e precisam do hospital, elas já vão rezando para dois santos. Um santo que a cure e um santo que a receba, porque ela não sabe de que forma ela vai ser recebida diante das condições que o hospital vive e passa. E falar na situação que o hospital vive e passa, talvez você não saiba, cidadão jaguarunense, mas essa praça de pedágio que está sendo construída em Tubarão, essa praça de pedágio ela poderia estar dentro do município de Jaguaruna. Então eu sugiro que você pegue um papel e caneta e anote ou assista novamente o que eu vou lhe dizer. Cada veículo que passa no pedágio, ele gera, em média, isso varia pelo tamanho, porque tem carro, automóvel e caminhão, mas vamos fazer uma média. Vamos assim jogar um número para a gente arredondar. Cada veículo que passa, ele gera uma média de 15 centavos de imposto para o município. Então se você pegar 15 centavos e multiplicar por 30 mil, e pegar esse número e multiplicar por 30, e depois multiplicar por 12, e você multiplicar isso pela quantidade de anos que esse pedágio vai estar funcionando, é possível transformar a saúde de Jaguaruna num hospital de excelência, porque seriam mais de 39 milhões de reais arrecadados apenas em impostos, fora o restante que poderia vir, porque os reajustes, aumento, aquela coisa. E tudo isso se deu por que motivo? Porque o pedágio foi para Tubarão. Sendo ainda que o pedágio dentro da cidade entra de uma forma de contrapartida o não pagamento para todos os veículos registrados e emplacados dentro da cidade de Jaguaruna. Então, ou seja, você, cidadão jaguarunense que trabalha em Tubarão, não pagaria o pedágio para ir trabalhar e voltar. Porém, agora você paga para ir e você vai pagar para voltar. E de quem é a culpa? Pergunta. La pergunta. De quem é a culpa? É só perguntar quem participou das tratativas. Fala aí. A culpa não é minha. Não. A culpa não é minha. A culpa é de quem saiu. Cobrem de quem saiu. Cobrem dos seus vereadores. Cobrem toda a responsabilidade por quem esteve envolvido. Ah, mas cobrem. Porque tudo isso que aconteceu é fato. E infelizmente, mais uma vez, Jaguaruna perde a oportunidade de ter um investimento para a construção de um novo hospital, uma ampliação com uma unidade de queimados. Ah, mas o que tem a ver a unidade de queimados? Uma unidade de queimados na cidade possibilita que o aeroporto possa ser aumentado, ser ampliado, e com isso, com uma unidade de queimados de resposta rápida de atendimento, nós poderíamos estar recebendo também voos de demais regiões do país, ou seja, ligando Jaguaruna ao resto do Brasil. Não apenas Jaguaruna-São Paulo e São Paulo-Jaguaruna. Cobrem dos seus vereadores, cobrem de quem saiu. Esses são os verdadeiros culpados, principalmente quem era presidente da Câmara também. Ora, intervenção, intensificação, movimentação popular, tudo isso é mecanismo de união política. Quem fez, quem deixou de fazer. Gente, aí assim, boa noite Enio, boa noite Laureni, boa noite Nelma, Elisandra, boa noite pessoal, quem mais aqui? Boa noite Vinícius, boa noite William. Gente, eu acho que a gente já estendeu um pouquinho mais essa live de hoje.
mas eu não poderia deixar de agradecer imensamente todo o carinho, todas as mensagens de apoio, todas as mensagens no WhatsApp que eu recebo, e dizer a vocês que eu só tenho a agradecer, e dizer ainda mais aquelas pessoas que me odeiam, que me xingam, que ameaçam e tudo mais. Mas eu preciso também agradecer publicamente a presença na live passada do prefeito, porque eu não percebi, talvez tenha sido até uma gafe minha, mas eu me sinto lisonjeado e honrado de ter a presença do prefeito municipal assistindo a minha live, mesmo que talvez tenha utilizado de um perfil de uma outra pessoa. Como talvez agora, pelo esse número de IP, qual é? Por esse número de IP, seja bem-vindo, prefeito. Estamos aí à disposição. Se o senhor tiver alguma pergunta, algum questionamento, rebata também, fique à vontade. Até porque vivemos numa democracia. E uma democracia de uma sociedade unida, ela só cresce com a união de seus políticos, mas que essa união seja proativa e positiva, e que essa união ela não seja apenas para se auto-beneficiar, ou melhor, para cuidar e alinhar os pensamentos dos seus, já visando talvez uma projeção futura, até porque seria muita pretensão estar em 2021 e estar pensando lá em 2024. Então, né, que meu querido, mais uma vez eu agradeço a sua presença na live passada e um forte abraço. E também da mesma forma quero agradecer a presença de todos vocês, porque alguém mandou uma mensagem aqui agora. Ai, gente, vocês também, né? Que a nossa live tem mais audiência que um famoso canal da cidade de entrevista jornalística. Bem, eu só faço por verdade e por transparência. Eu não faço para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Muito pelo contrário, eu estou aqui para trazer verdade, trazer informação que talvez nunca chegaria até você. E para que você entenda que a importância do seu voto, ela é reflexo constante para os próximos 4 anos do desenvolvimento de uma cidade. Quando você escolhe mal o seu representante na Câmara de Vereadores, saiba que a cidade não vai para frente, porque a cidade não vai crescer, porque projetos em benefício de empresas e o comércio e a própria participação das pessoas num contexto geral não vai acontecer. Porque escolher vereador de forma por sorriso, isso é um retrocesso. Porque o vereador ele precisa entender que ele precisa dialogar, que ele precisa debater, que ele precisa discutir e melhor, ele precisa ler. E o ler se faz entender. Porque é com audiências com o deputado federal, com o deputado estadual, visita de base, buscar recurso. Isso, esses vereadores precisam aprender a fazer. Porque Jaguaruna, eles acham que vou a Florianópolis, eles vão a passeio. Eles vão e depois saem para almoçar em lugares famosos e conhecidos, enquanto você mesmo, que está sentado numa obra, comendo marmita, você que está fazendo um lanche de qualquer jeito porque não consegue parar, mas o seu vereador está comendo um camarãozinho em Florianópolis, está comendo um espeto corrido, às vezes até mesmo um sushi. Final de expediente, né? Um happy hour em Florianópolis. Gente, vamos para frente. Pessoal, forte abraço a todos vocês. Agradeço imensamente a presença, a participação de todos e a velha história. Vamos para o bate-papo, vamos para o privado. Vou responder vocês agora no WhatsApp e também algumas pessoas no Messenger também. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Qualquer informação, sem avisar, a gente está de volta. Fiquem com Deus. Fui!